Abra sua Bíblia, meu amado, em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 8. Repita comigo: eu e a minha casa já servimos ao Senhor. Amém? Agora diga para o irmão do seu lado: você e sua casa já servem ao Senhor. Amém? Temos que profetizar as bênçãos do Senhor sobre a nossa casa, a nossa família. Diz assim: quando acharam, diga amém. E te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Até aqui. Senhor, esta é a tua palavra. A tua palavra é viva, eficaz. A tua palavra não volta vazia. Meu Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Repreende agora todo espírito contrário, bata em retirada em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, de mente passiva, todo espírito de dispersão, de incredulidade, todo espírito crítico, analítico, nós ordenamos que bata em retirada na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Senhor, que nossas mentes e corações estejam abertos para receber aquilo que vem do Senhor. Fala conosco, ministra os corações, ministra as famílias, ministra esposo, esposa, filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O nosso tema é: uma negligência, muitas consequências. Repita comigo: uma negligência, muitas consequências. Queridos, aqui fala da história do homem segundo o coração de Deus. Quantos são ou querem ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Levante sua mão. Glória a Deus. E nessa história do rei Davi, aquele mesmo que derrubou o gigante Golias, um homem temente a Deus, um adorador do Senhor, o único na Bíblia chamado segundo o coração de Deus. Esse homem tão adorador, tão crente, tão rei, tão guerreiro, tão forte, tão corajoso, esse homem conseguiu levar uma tragédia à sua família. Aliás, várias tragédias. Ruína. E por causa da sua negligência, que levou a essa ruína, essa raiva, o ódio, que virou um rancor e que levou à morte dos seus. E queridos, só para termos uma ideia, tudo começou em um terraço ali, capítulo 11 de 2 Samuel, fala assim no versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam à guerra, isso é importante, no tempo que os reis saíam à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde
se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Então, irmãos, essa história da negligência de um homem que sempre consultava a Deus quando ia para as suas guerras, e exatamente por consultar a Deus, porque era um adorador, por ser um homem segundo o coração de Deus, ele vencia as batalhas, porque tinha a direção de Deus. Mas eu fiz questão de falar, frisar mais forte, como nós lemos agora esse capítulo, nos tempos em que os reis iam para a guerra. Naquela época, os reis não ficavam no palácio, eles iam para a guerra. Eles é quem davam as coordenadas aos seus generais, eles é quem davam as diretrizes, as estratégias para que se começasse a fazer a batalha, e através das suas estratégias, que no caso de Davi eram dadas por Deus, eram vencidas. E esse homem, um belo dia, chamado Davi, ele não foi para a guerra. E a Bíblia frisa isso, porque estava passeando no terraço. Muitas vezes ficamos passeando no terraço, ao invés de estarmos na guerra. A nossa vida, irmãos, é uma vida de guerra espiritual todos os dias, ao acordarmos e ao deitarmos, sim ou não? Mesmo quando não percebemos, existe uma guerra, uma batalha, para que a nossa família, a nossa casa seja destruída. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir o quê? A nossa família, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso relacionamento. E aqui, amados, é um exemplo vivo de um homem, segundo o coração de Deus, um exemplo de pessoas como nós, que mesmo indo à igreja, que mesmo louvando, mesmo até lendo a Bíblia, se não estivermos em vigilância, que a Bíblia diz, vigiai, e nós poderemos cair na armadilha. Isso significa uma negligência espiritual. E meus amados, esse homem que estava passeando no telhado, enquanto os seus guerreiros estavam ali batalhando, ele viu aquela mulher, uma bela mulher, algumas Bíblias falam uma formosa mulher, por causa dos seus olhos, ele pecou. E a Bíblia é muito clara quando fala ali em Mateus 6, 22, que os olhos são a luz, são a candeia do nosso corpo. E ela diz assim: se os teus olhos forem bons, haverá luz no teu corpo. Se os teus olhos forem maus, haverá trevas no teu corpo. É muito claro porque ele começou a negligenciar, porque não foi para a guerra. Não sei exatamente porquê, a Bíblia não relata exatamente porquê, mas o que eu tenho certeza é que ele não estava vigiando. O que eu tenho certeza é que ele não estava no lugar onde deveria estar, que era na guerra. E trazendo para a família, temos que estar guerreando, orando, jejuando em todo o tempo pelos nossos familiares. E não somente aqueles que não servem ao Senhor ainda, mas também pelos que servem ao Senhor, porque o inimigo está ao tempo todo ao nosso derredor, buscando a quem tragar. E meus irmãos, o que nós temos visto é que nos dias de hoje, homens, mulheres têm negligenciado a sua casa, a sua família. E eu não falo tão somente das coisas espirituais, falo também das coisas naturais, da convivência, do bom relacionamento, do bate-papo, do entretenimento com a família, do lazer. E o Davi negligenciou as suas obrigações como rei.
E o rei, até os dias de hoje, ele tem que ser um exemplo, sim ou não? Assim como os pais têm que ser um exemplo para os seus filhos. Vocês concordam? Digam amém. Porque normalmente os pais são os super-heróis dos seus filhos. E se esse super-herói vacila, esse filho pode perder a referência. E foi isso que aconteceu. Era uma família que até então não tinha acontecido nada de ruim, porque Davi era um homem guerreiro, um homem que consultava a Deus. A importância de consultarmos a Deus nas mínimas coisas. E Davi fazia isso. Mas houve um dia que ele não fez. Talvez você seja um homem ou uma mulher de Deus que ora muito pelo seu familiar, mas pode ter um dia que, se você não estiver em vigilância, algo de aparentemente pequeno pode se tornar em tragédia. E nós, queridos, somos reflexo do nosso passado. Amém? De algo que aconteceu antes, de algo que foi semeado como filhos, estou falando como filhos. E por isso buscamos a todo tempo, agora como pais, termos um testemunho e uma vigilância para que o mal não atinja a nossa casa, para que o mal não atinja a nossa família. E essa família do rei Davi foi realmente fruto de alguém que estava passeando na hora de orar. Alguém que estava descansando na hora, talvez, de jejuar. Alguém que deveria estar em prontidão no momento da guerra. Ele estava ocioso. Muitas vezes a ociosidade pode levar a erros terríveis. Sim ou não? Vocês concordam? Essas duas noites, eu estava na casa do Edgar, da Cris. Não estava preocupado com nada, ansioso com nada, angustiado com nada, e não conseguia dormir. E eu amo esse clima daqui. O clima daqui é muito gostoso em relação a Salvador. Parece que você está com ar-condicionado dentro do quarto. Nós geralmente dormimos ou com ventilador ou ar-condicionado em Salvador ligado, qualquer época do ano. Mas eu não conseguia dormir. Eu comecei a orar. Orar. Foi na primeira noite. Estava até cansado. Ele disse: Deus quer que eu ore. Eu comecei a orar pela minha vida, pela vida da minha família, pela minha casa. Comecei a lembrar de algumas pessoas da nossa igreja. Comecei a orar. E Deus me levou a orar mais ainda por esta igreja. Porque, afinal de contas, a minha família está lá em Salvador, mas a outra parte da minha família está aqui. Então, vou orar para a minha família que está aqui, que são vocês. E Deus me levou a muitas horas de oração. Essa noite também. Eu pensei que eu estava um pouco sonolento, mas eu estou totalmente restaurado. Porque Deus nos restaura. Amém? Eu entendi que eu não era para dormir, era para orar. E é isso que nós temos que ter o discernimento de Deus. Há momentos que temos que estar em vigilância, mesmo quando aparentemente você não está com problema. Amém? Davi era um homem vitorioso. Todas as guerras ele vencia. Por que consultava a Deus? Houve um momento que ele ficou ocioso, passeando ao invés de estar na guerra. E aí veio a negligência. Eu creio que a maioria, ou todos saibam o que é negligência, mas eu fiz questão de ir no Aurélio, o pai dos inteligentes, para ver ao pé da letra o que significava a palavra negligência, que significa desleixo, falta de cuidado, desprezo, indolência, desdém, sem interesse. E não venha cá me dizer que é porque Davi tinha uma equipe grande de guerreiros experientes, que por causa disso naquele dia ele resolveu deixar. Não.
algo no reino espiritual, eu creio que aconteceu, para que a casa de Davi houvessem muitas tragédias, consequências. Mas, irmãos, creio que talvez a maioria aqui já conheça essa história. Mas Deus falou tão profundamente no meu coração. E o grande problema, irmãos, que ele não só criou consequências por causa da sua negligência na sua família. Ele começou a trazer consequências na vida de Urias. Não é isso mesmo, pastor? A vida da família de Urias, da Betseba. Porque eu creio, eu fiquei imaginando, quantos são noivos aqui? Noivos. Quantos são casados? Quando alguém está para casar, o normal é esse, tá? Pode ter casos diferentes. Hein, pastor Tess? Alguém vai casar, faz projetos, sim ou não? Faz planos. O primeiro ano vamos fazer isso, eu vou ter filhos. Então, a gente faz planos. Eu vou ter filho daqui 1 ano, vou ter filho daqui 2 anos, eu quero ter. Então, existem projetos, sim ou não? E eu creio que não era diferente na família de Urias e da Betseba. Existiam projetos, existiam planos. E eu quis entrar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de entrar na história para tentar entender um pouco o coração dessas pessoas. Existiam projetos. E o Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, por causa da sua negligência, trouxe problemas nessa família. Sim ou não? Ele matou um homem que tinha uma família, por causa dos seus olhos. E queridos, ele cobiçou a mulher do próximo. Ele engravidou a Betseba, mandou matar Urias. E aí, queridos, não vamos entrar na história, porque tem algo muito mais forte e importante na frente, até porque eu creio que a maioria já conhece essa história. Ele teve esse relacionamento sexual com essa mulher, e essa mulher engravidou. E aí, Deus envia o profeta Natan. Interessante, irmãos, é que muitas vezes as pessoas cometem erros e querem tentar escondê-los com uma mentira a mais. E o que foi que aconteceu? Ele, por causa da sua negligência, ele cometeu o pecado. Essa mulher engravidou. Ele mandou buscar Urias, que estava lá na batalha, para tentar enganar, para tentar encobrir. E esse Urias veio da sua batalha, e ele tentou, talvez como um prêmio, para que o Urias tivesse aquilo como prêmio, porque estava ali na guerra. Ele tentou enganá-lo para fazer com que Urias tivesse uma relação sexual com sua esposa, para que quando ela dissesse que estava grávida, ele achasse que era dela. Isso nos mostra, irmãos, como o ser humano é enganador. E quantos problemas alguns têm tido com a sua família, porque inventa algo de errado, peca, e para esconder esse pecado, inventa uma mentirinha, e que traz consequência, e que inventa outra mentirinha, e aí vira uma bola de neve. A Bíblia diz o quê? Que um abismo chama outro abismo. Talvez o ideal fosse, não sei, ele era um rei, mas falar a verdade, ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu creio que Deus ia dar um jeito, já que ele tinha errado. Mas, como todos sabem, a maioria sabe, Urias, por ser um homem fiel ao seu rei, e sabia que os seus amigos, seus parceiros, seus companheiros estavam na batalha, ele não quer ir dormir com sua esposa. O rei fica muito chateado. O rei Davi, no outro dia, manda chamá-lo novamente.
faz com que ele beba bastante, para que ele vá ter essa relação sexual e ele não tem. E aí Davi veio que não tem jeito, fala, ó, pega uma carta, dá na mão dele, manda entregar o general, a Joabe, dizendo, coloca Urias na frente da batalha, para que ele morra. Agora imagine você, irmãos, aquele homem, olha a fidelidade dele, ele estava com uma carta na mão, que dizia que era para ele ser colocado, para ele morrer. Ele não leu essa carta. E ali ele é colocado na frente da batalha e morre. Aí logo depois vem o profeta Natã, que Deus envia, confronta, conta uma parábola. O rei fica furioso. E Natã fala para ele, esse homem é você. E ali, queridos irmãos, o Davi é verdadeiramente confrontado. E aí vem exatamente o que nós lemos aqui. Quando ele fala, eu te dei tudo. Te dei mulheres. Te dei tantas coisas. Te dei Israel para você governar. E aquilo que você precisasse, eu te daria mais. Está aqui no versículo 9 que nós lemos. No versículo 8. E aí o profeta confronta ele mais uma vez. Você fez isso. Você pegou. Você é o rei. Em outras palavras, fala, como é que você pega uma esposa, um servo teu? Você deveria estar na guerra. E faz o que fez. Você destruiu uma casa, você destruiu uma família. E aí no versículo 10, o que ele diz? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Negligência significa desprezo. Quando você negligencia a palavra do Senhor, você está desprezando o que Deus fala. Amém? Ou não amém? Se você conhece a Bíblia, se você conhece a palavra, se você sabe as ordenanças, os mandamentos de Deus, e mesmo assim não dá importância, significa que você não valorizou, você desprezou. E é por isso que o Davi ele foi fortemente confrontado. Por causa de tudo isso, a espada jamais vai se apartar da sua casa, da sua família. E ele fala ainda no versículo 11, assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Deus ele poderia até permitir com que o mal viesse sobre Davi, mas algum inimigo, alguém de fora, mas Deus permitiu que acontecesse na sua própria casa, para que ele sentisse na pele, a minha visão, o mal que ele fez a outra família. Quantos me entendem? Digam amém. Um abismo chamando outro abismo, um pecado chamando o pecado. E aí vem toda uma história, irmãos. Tudo que parecia estar bem, depois que ele mandou matar o Urias, na verdade estava só começando o princípio de uma tragédia por causa da sua negligência. Pais, mães, família, eu quero que vocês estejam prestando muita atenção no que nós vamos falar aqui. Então, a partir daí, o Davi foi confrontado, aí vieram as consequências na sua família. A Bíblia fala, em 2 Samuel 12, do 15, capítulo 15, que o Senhor, quando o profeta Natã sai da sua casa, o Senhor, ele fere aquela criança que estava no ventre. E 7 dias após, essa criança morre. Aquela criança seria fruto do pecado. E o próprio Deus não permitiu. Davi não vigiou, não teve cuidado. Então, queridos irmãos, homens, mulheres, e que nós temos visto tantos adultérios por causa da negligência, porque não vigia. Homens até que dizem que amam uma mulher,
mas não vigiam, não oram, não jejuam, não conversam, não compartilham as coisas ruins e as boas. Eu quero te dizer, irmão, tenha cuidado com a internet. O que nós temos visto são pessoas que entram na internet, em sites devassos, e ali cometem o erro, o pecado, e às vezes até vêm para a igreja e levanta a mão e adora o Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor não recebe essa adoração. Você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão a Deus e vigiar para que nada venha te acontecer. Por isso você tem que ter cuidado com seus olhos, tem que ter cuidado com seus ouvidos, tem que ter cuidado com o seu corpo. Isso significa que você tem que ter cuidado também, não só com o seu corpo, não só com a sua vida, mas com a vida dos seus familiares. Amém? Porque um erro seu, um pecado seu pode ser fatal. Um relacionamento, uma convivência de muitos e muitos anos, eu já vi isso, eu creio que a maioria também já viu, de casamento de 10, de 15, de 20, de 30, de 40 anos, destruídos, construído com tanto zelo, com tanto amor, com tanta cumplicidade, por causa de, às vezes, um momento, uma negligência, um erro. E eu vi isso acontecer, irmãos, recentemente, há um ano atrás. Um pastor, um homem de Deus, ele esteve conosco lá na igreja e já pregou lá. Uma família tão linda, adoradora, cheia de levitas, e que por causa de uma negligência, por causa do pecado, do adultério, a família está dividida. Ele para um lado, a mulher e os filhos para o outro. Tiveram que abrir uma outra igreja. A igreja que eles estavam acabou completamente. O relacionamento, não sei exatamente de quantos anos, mas o filho dele, eu não sei se é o mais velho, é o mais velho, Victor, deve ter em torno de seus 22, 23 anos. Isso aconteceu, esse problema há um ano e meio atrás. Então temos que ter cuidado, irmãos. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você compartilha seus sonhos. Vigie. Cuidado com os seus olhos, que é a candeia do seu corpo. Queridos, aquela negligência de Davi resultou em gravíssimas consequências. O pior estava por vir ainda, irmãos. E lá no capítulo 13, não precisa você abrir, fala do incesto. A família cheia de meios irmãos, porque Davi tinha muitas mulheres. Fala lá no capítulo 13 que existia um dos filhos de Davi chamado Aminon, e que tinha uma irmã chamada Tamar, irmãos por parte de pai. O Aminon, ele era filho da Ainoã, e a Tamar, juntamente com Absalão, filha da Maaca, outra mulher. E a Bíblia conta que esse jovem, chamado Aminon, ele se apaixona pela sua irmã. E ali, juntamente com seu primo, ele pede conselhos. E eu digo a você, cuidado a quem você pede conselho. Cuidado a quem vocês pedem conselho, irmãos. Tenha muito cuidado se são pessoas de testemunho, se são pessoas que buscam a Deus, se são pessoas que têm um testemunho. Ele buscou um aconselhamento do seu primo que disse, não, faz o seguinte, você simula, você faz de conta que você está doente, pede para que ela venha aqui lhe servir, e no momento certo, você faz o que tem que fazer. Eu estou trazendo as minhas palavras, com as minhas palavras. E assim é feito, ele pede ao rei Davi que a sua irmã Tamar vá servi-lo. Ela chega lá com bolos, para estar ao lado do seu irmão, e ele ali estupra a sua irmã.
ele estupra a sua irmã. Faltou por causa da família, irmãos, por causa da negligência de Davi com a sua família, por causa da omissão de Davi. Faltou amor, faltou disciplina, faltou decência, faltou referência. E ali começava uma grande tragédia. Esse grande guerreiro que venceu tantas batalhas, ele perdeu a pior batalha, que foi a batalha da sua família. Às vezes somos grandes profissionais, às vezes temos grandes amigos, os amigos nos respeitam, somos bacanas, somos risonhos, contadores de piada, somos o melhor funcionário que existe, e por causa disso, muitas vezes não somos os melhores esposos, as melhores esposas, os melhores irmãos, os melhores parceiros dentro de casa, porque muitas vezes valorizamos o que está lá fora, mas o mais precioso que Deus colocou em nossas mãos, que está em casa, não demos o valor, por causa da negligência. E queridos, a Bíblia fala lá em Levítico que era proibida a relação sexual entre irmãos. E se assim houvesse, teria que matar aquele que o fez. Aminon ficou louco pela irmã, quis possuí-la, que já foi reflexo do pecado, da negligência do seu pai. Porque imagine, irmãos, a família que cresceu vendo Davi como rei, um vencedor, um ganhador, em determinado momento se decepciona, porque toda a família ficou sabendo da história. Eu creio que talvez aquilo ficou no coração do seu irmão, do seu filho, e de todos que estavam ali. E algo de maligno espiritual entrou no coração daquele jovem, que cresceu a priori, junto com seus irmãos, admirando o seu ídolo, o seu pai, o seu super-herói, e depois se decepcionou completamente com a atitude desse homem. E eu creio que algo ficou impregnado no coração do Aminon, e a malícia e o pecado veio sobre ele. E muitas vezes somos fruto desse pecado, e achamos que aquele pecado é normal. Muitas vezes cometemos pecado e achamos que aquilo é normal, e terminamos que nem conseguimos deixar de cometer aquele pecado, porque já virou algo de natural. E queridos, o rei Davi, ele tinha anulado a felicidade daquela família de Urias, porque ele preferiu a infidelidade na sua casa. A Bíblia fala que Tamar, depois que ela foi estuprada, ela rasga suas vestes, e eram vestes reais. Ela tinha vestes só quem era filha do rei poderia usar. Aquilo a destacava diante das pessoas. E quando ela rasga suas vestes reais, é como se ela tivesse rasgado a sua própria virgindade. Não sei quantas mulheres conseguem entender isso, e homens, ainda mais naquela época. Sabe por quê, irmãos? Aminon, aquelas vestes reais, ou seja, a veste de uma princesa, ele olhou como se aquilo fosse lixo. Ele não valorizou. Agora imagine, irmãos, a alma dessa jovem. A Bíblia não relata mais profundamente, mas eu fico imaginando. Sua alma estava despedaçada, angustiada, sua alma estava triste. Estado de lamentação moral, social.
E essa jovem tinha planos sim, projetos sim de se casar com um homem de Deus. E ali perdia sua esperança de um casamento dos sonhos daquela mulher. E a sua convivência dentro do lar, estuprada pelo seu próprio irmão. A Bíblia diz que ela foi morar com Absalão. E ela conta para Absalão. E queridos, Absalão, capítulo 13, versículo 20, diz assim: Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Olha só, o Absalão botou panos quentes, como se não estivesse ligando, como se nada tivesse acontecido, mas na verdade o seu coração estava furioso. E a palavra de Deus nos diz aqui que ela esteve solitária. E quantas vezes, irmãos, somos feridos ou magoados por alguém da família, ou maltratados, ou humilhados, e nos sentimos solitários, sozinhos, porque não vemos apoio de ninguém. Aquela dor profunda que talvez alguém aqui tenha, por alguém da sua família que te feriu, que te magoou, que te ofendeu, e no caso dela foi um estupro, e parecia que nada ia acontecer. Eu imagino que a Tamar, com aquela alma ferida, com aquela alma enferma, com aquela alma rejeitada, ela deve ter imaginado: poxa, eu acabei de vir do estupro do meu próprio irmão, e meu outro irmão não fez nada. Ele simplesmente tentou me acalmar e não fez nada. Talvez você se sinta assim, achando que nada vai acontecer, que ninguém se preocupou com você. E aqui, irmãos, vem o pior, porque essa história chega nos ouvidos do negligente Davi. Versículo 21 do capítulo 13, diz assim: E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Opa, que bom! Acendeu a ira. Davi vai tomar uma postura agora. Quem estava ali presenciando, eu creio que pensou assim. Eu pensaria assim, não é isso, André? O Davi, aquele rei Davi, vai tomar uma postura. Ele vai fazer algo porque ele se irou. Queridos, aí no versículo 22 desse capítulo 13 fala assim: Porém Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque Absalão odiava Amnon por ter forçado a Tamar. Olha só, nós lemos antes o quê? Que Absalão tentou acalmar sua irmã como se nada tivesse acontecido, mas ali no seu coração tinha sido impregnado raiva, ódio, rancor. E eu creio que ele ficou com mais raiva ainda quando seu pai não fez nada, quando seu pai não chamou para conversar. É claro que tem um momento de se conversar. Muitas vezes não devemos conversar, dialogar com alguém que nos feriu ou magoou, naquele momento que você recebeu aquela pancada, porque às vezes podemos estar irados, podemos estar também decepcionados, e aquilo pode criar uma consequência muito maior. Temos que orar, buscarmos do Senhor para conversarmos. E ali, queridos, aumentou a raiva do Absalão, porque seu pai não fez nada. Meu irmão, o rei Davi, que estava com tanta ira, ele tinha negligenciado anteriormente, e por isso causou tantas circunstâncias, e agora ele foi omisso à sua família. E quantos de nós, talvez, temos sido omissos
quando um irmão briga com o outro, vai para lá, vai para cá, e não se conversa. Por que aconteceu isso? Por que você bateu nela? Por que você fez isso com ele? Erro nosso. Ali, às vezes uma criança pode estar começando a se sentir injustiçado. Tem que se conversar desde pequeno, tem que haver um diálogo. Houve uma omissão, Davi não fez nada, irmãos. Talvez o Davi se lembrou da sua imoralidade, do seu crime sexual, e talvez por causa disso ele se enfraqueceu, talvez por causa disso tirou a sua autoridade como pai, porque ele já não era mais referência como era antes. E muitos de nós perdemos a referência quando pecamos, quando somos omissos, quando cometemos erros. Davi havia dado um péssimo exemplo. E como nós falamos anteriormente, às vezes somos ótimos amigos, colegas de trabalho, mas dentro de casa não somos amigos da nossa esposa, a esposa não é amiga do marido, não somos amigos dos nossos filhos. E eu quero dizer, vocês que têm filhos pequenos, aproveitem o momento enquanto eles são pequenos. Participe dos eventos da escolinha, daquela pelada que ele vai jogar, no campeonato que vai participar. Ouça quando ele vem da escola ou de algum lugar que quer mostrar: pai, eu fiz isso. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja com problema, mesmo que você esteja desgastado, se aquela criança está lhe procurando para mostrar, é porque aquilo é importante para ela, sim ou não? É porque ela quer ver o seu aval, ela quer ver a sua opinião. Quando ele vem daqui na escolinha, que traz um desenhozinho, mesmo que esteja todo torto, todo feio, você tem que dizer: poxa, que lindo, que coisa bacana, poxa, ó, depois pinte aqui de verde, que ainda fica mais bonito ainda. Dá sua opinião, irmãos. Seja um com seu filho, com sua filha. Leve ao parque, leve ao circo, brinque. Participe enquanto essa criança está crescendo. Porque vai chegar um momento, quando estiver adolescente, que se você não tiver participado disso, ela pode procurar outras coisas, outras pessoas. E outros chegam até as drogas, sim ou não? E tem uma pessoa numa rádio, eu escuto futebol, tem uma pessoa na rádio, comentário esportivo, que ele falava assim, ele fala assim: pai, abrace os seus filhos antes que a droga os abrace. E é uma verdade. Abrace seu filho e participe das suas histórias, mesmo que seja repetitiva. Seja pai, seja mãe, não seja omisso. E quando também estiver errado, chame ele a atenção: você está errado. E cuidado para também não ser injusto, cuidado também para não humilhar o seu filho na frente dos outros. E aqui eu volto a falar com maridos e esposas. Tem maridos que gostam de humilhar a mulher, não só quando está em casa, mas na frente dos outros. Humilhação, irmãos. Temos que cuidar, zelar pela esposa, zelar pelo esposo, zelar pelo filho, pela filha. Amém? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5, creio que 5:8, diz assim: aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua família, nega a sua fé e é pior do que o incrédulo. Tem pessoas que cuidam de tudo do trabalho, se preocupa com todo mundo, mas não se preocupa com a sua casa. Esposo, esposa, é para ouvir os problemas um do outro? Sim. É para compartilhar os bons e os maus momentos, sim ou não? Não quero ouvir problema, hoje eu estou cheio de problema. Não é por aí.
Tem que ouvir. E a esposa, quando o marido estiver chegando, se a mulher chegar antes do marido, o marido normalmente chega da rua com fome, não é? Com fome. Não chegue logo contando o problema, você não sabe o que fulaninho aprontou. Deixa o marido comer, mulher, pelo amor de Deus. Não é isso, marido? Deixa o marido comer, porque depois que ele comer é que ele vai começar a internalizar as coisas. Tá certo? Deixa o marido comer, quando ele estiver bem satisfeito, que ele estiver relaxado, aí você começa, aí como é que foi o trabalho hoje, coisa e tal, aí começa a conversar, aí você pode contar o problema. Mas problema tem que ser contado, sim ou não? Para que ele seja resolvido. Você não pode estar acumulando problema, deixar para depois, para depois, para depois, para depois, para depois. E o Davi, ele foi omisso. O Absalão estava com raiva. Além disso, o Davi, o seu filho Aminon, era o seu primogênito, que deveria ser aquele que teria mais honra, mais cuidado, seria o primeiro. Pela lei, ele deveria ser executado, o Aminon. Eu não estou fazendo apologia a matar ninguém, mas o que deveria ter feito? Conversado com Aminon, sim ou não? Deveria ter conversado com Aminon, chamado Aminon, meu filho, por que você fez isso? Ela é sua irmã, mesmo que não fosse sua irmã. Conversado, corrigido de alguma maneira, que nenhum de nós teríamos coragem de matar o filho. Mas só que ele tinha uma impunidade diplomática, né? Tinha impunidade diplomática porque ele era filho do rei. Mas deveria ter sido conversado antes, porque se conversava, se resolveria de alguma maneira. Talvez, não sei, o Absalão, apesar da raiva, vendo a postura do seu pai, não ficasse com tanta raiva e ódio acumulado. E a Bíblia diz que Absalão demonstrava indiferença, mas no seu coração já estava cheio de planos de vingança. Aquela raiva virou rancor, virou ódio, virou rancor e gerou um sentimento de vingança. Família, não deixe que esse sentimento de vingança fique no seu coração. E quando eu digo vingança, às vezes a pessoa está com tanta raiva, eu não estou falando simplesmente que você vai matar ninguém não, como aconteceu. Mas às vezes a vingança, sabe o que é? É torcer para que aquela pessoa que fez algo seja prejudicada. Torcer para que aquela pessoa que fez alguma coisa contra a sua vida aconteça algo de muito ruim e mal com ele. Isso não é de Deus, irmãos. Amém? Deveria ter sido ministrado o perdão, além da correção, sobre a vida de Aminon, sobre a vida de Tamar. A Bíblia não fala que Davi conversou, bateu papo com Tamar. Ele não procurou saber, minha filha, como é que você está? Como é que está seu coração? Gente, claro que eu já li várias vezes, mas dessa vez, como Deus ministrou muito no meu coração, Cris, eu fiquei me imaginando naquela família. O Davi, ele não foi até Tamar falar, minha filha, como é que está? Se fosse nos dias de hoje, eu botava um psicólogo. Sim ou não? Colocaria um psicólogo cristão para ministrar, para falar, para saber a origem, o que aquela jovem estava sentindo e os seus projetos, tentar reerguer os seus sonhos, tentar levantar os seus projetos, fazer uma cura interior. A família toda estava sendo destruída por causa de uma negligência e depois a omissão. Não podemos ser omissos. Tem erro, tem que conversar. A gente não pode deixar para lá, deixar para amanhã. Quando eu digo deixar para amanhã, temos que conversar no momento certo, amém? Mas temos que conversar. E o que aconteceu? Sabe quanto tempo Absalão guardou isso no coração? 2 anos, com raiva. Eu creio que toda vez que ele passava, isso a Bíblia não diz, tá? Ele passava, olhava, falava, seu dia vai chegar, vou matar você.
que você fez com minha irmã não se faz. Fui criando aquilo dentro do coração, por causa do sentimento de dor. Porque o seu pai também não fez nada, ele foi omisso, guardou por 2 anos, e aí cometeu um homicídio, matou seu irmão. E a Bíblia fala que todos sabiam que Absalão matou seu irmão. Se você for ler, eu não vou sair lendo, porque tomaria muito tempo. Sabiam que Absalão matou seu irmão por causa do que ele fez com a Tamar, sua irmã. E depois disso, o Absalão mata. Seu pai Davi sabe, ele foge por 3 anos. Ou seja, 2 mais 3, 5 anos. E nesses 5 anos, não se conta na Bíblia, não se fala nada em que o Davi poderia ter ido a sua filha, conversado, já que o Absalão estava fora, já tinha perdido seu filho, seu primogênito. 5 anos se passaram e nada. Absalão sente vontade de voltar para casa. Está lá no capítulo, isso aqui está no capítulo 13. E Absalão, ele sente vontade de voltar para casa, pede para falar com seu pai, e aí ele volta. E essa vida de Absalão serve para ilustrar os resultados do pecado. As consequências do pecado permanecem mesmo quando há arrependimento. Vocês estão entendendo? Sim ou não? O Davi tinha se arrependido, não foi isso que nós lemos aqui? Quando ele conversou com Natan e fez: pequei contra Deus, pequei contra os homens, pequei contra a minha família. Ele tinha semeado e viria as consequências depois, que são essas, mais outras que ainda estão por vir, que viriam. A Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sim. Ele recebeu as consequências, mas continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu, buscou a Deus, mas as consequências vieram. E ele foi omisso. Absalão foi consumido pela raiva, pelo rancor, pela vingança, por causa da negligência do seu pai, porque faltou atitude de Davi. Às vezes está faltando atitude na sua casa, meu irmão, minha irmã. Nós conhecemos tantos casais que vão guardando rancor um do outro, por alguma coisa que aconteceu quando era namorado ou noivo. Nós conhecemos uma família lá em Barreiras, iam para a igreja, e o pai, a filha, quando era criança, quase adolescente, ele estuprou sua filha e ficou fazendo isso por um bom tempo. E sabe o que é o pior? A mãe sabia. Não é isso? A mãe sabia. E não se fez nada, ela continuou convivendo com esse homem. A jovem continuou convivendo dentro de casa, até um dia parar. Não se conversou, não se falou, não se fez nada. Para a honra e glória do Senhor, há 3 semanas atrás nós fomos para o casamento dessa jovem. Sim, bem lembrado. Essa jovem, ela teve um tumor maligno no cérebro, também algo, acho que foi no intestino. Mas Deus conhecia o coração daquela jovem. A Cristina discipulou ela por um bom tempo. Ela foi curada. Deus não queria frustrar os seus projetos na vida daquela jovem. Mas nós vimos a situação, eu nunca vi uma coisa dessa, eu já vi tantas situações. Mas de pai estuprar filha, filho por parte de pai e mãe. E a mãe não tomar nenhuma atitude. Omissão. Pecado. Então, querido, continuando essa história, 5 anos se passaram, Davi sem fazer nada. E Davi pede que ele volte, Absalão volta para casa e fica mais 2 anos em casa.
E lá no capítulo 14, versículo 28, diz assim, ó, olha, 2 anos ele voltou, ficou 2 anos em casa, mas o que aconteceu? Assim ficou Absalão 2 anos, capítulo 28 do capítulo 14, versículo 28, assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Olha que coisa, irmão. Vai para dentro de casa e fica sem se falar. É inadmissível você conviver e ficar sem falar com o filho. Nós conhecemos uma outra família em Salvador, que por causa de uma besteirinha, uma coisinha pequena, ficou sem falar com as 3 filhas e até hoje ficou sem falar. E nós conhecemos, nós temos uma ovelha lá, que é um problema na alma terrível, doida para casar. Mas não é doida para casar simplesmente, doida para casar, sabe por quê? Ela quer alguém que seja um referencial de pai. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Uma atitude, uma palavra, uma negligência, uma omissão pode gerar transtornos vitais. Queridos, 2 anos dentro de casa, Davi amava o seu filho, mas talvez por causa da sua autoridade, o seu orgulho, ficou 2 anos sem falar. E o ódio e a raiva aumentava e crescia. Ou seja, 2 anos, mais 3 anos, mais 2 anos. 7 anos se passaram. E Davi nada falava. Não chamava Absalão, meu filho, vamos rever isso aí. O que aconteceu? Porque você matou seu irmão, eu sei que você estava com raiva. Continuou, ele teve oportunidades para fazer. Se você tiver oportunidade, faça isso até hoje, irmãos. Reconcilie-se com seu familiar, com seu irmão, com seu filho, com seu pai, com sua avó, com sua mãe. É importante isso, porque se não houver essa reconciliação, o diabo ele pode cirandar na sua vida, estragar, acabar com os relacionamentos. 7 anos se passaram do incesto. E a Bíblia fala lá no capítulo 14, versículo 33, que depois de 2 anos, Davi beijou Absalão. Aquela vontade de beijar estava guardada. Meu querido, minha querida, eu quero te dizer, deixa o orgulho de lado. Ame sua esposa. Ame seu esposo, o seu filho, o seu pai. É hora de liberar perdão, de pedir perdão. Aquele beijo que você gostaria, quantas vezes você está com vontade de beijar, mas aí você fala, não vou beijar porque ele fez isso comigo. Não dou meu braço a torcer. Eu não vou beijar a minha esposa, ou minha noiva, ou meu irmão, ou minha irmã, porque ele fez isso comigo. Você deixa de expressar o seu amor e, evidentemente, multiplicar esse amor, porque ali barreiras podem ser quebradas, amém? Ele levou 2 anos sem ver o filho e depois beijou o seu filho. Mas a vontade estava guardada e a falsa autoridade não permitiu fazer isso. Ali seria um momento para ele beijar, expressar suas dores, expressar seus sentimentos e falar, meu filho, eu estou te beijando, eu te amo, mas vamos conversar. Vamos acabar com isso, vamos acabar com essa história, vamos acabar com esse ressentimento. O que é ressentimento? É sentir novamente. Teve um sentimento e você ressentiu. Aquilo ficou, vai se prolongando, vai virando uma bola de neve. E a Bíblia fala lá no capítulo 15 que Absalão, que estava com o coração amargurado, rancoroso, vingativo, ele se rebela e toma o reinado. Davi foge, deixa 10 concubinas dentro de casa. E lá no capítulo 16, versículo 22, diz que o Absalão, ele entrou nas concubinas do seu pai perante os olhos de todo Israel. Aí se cumpre aquilo que nós lemos no início. Foi isso que o Natan falou para ele, que alguém da sua própria casa iria fazer com ele, que ele fez em oculto, mas aquilo seria feito à vista de todos.
e ele mantém relação sexual com as concubinas, todos vendo. É levantado uma tenda, ele faz isso. Lá na frente, estamos quase terminando, irmãos. Lá na frente, no capítulo 18, existe uma batalha do exército. Absalão foge, Davi foge com medo, porque Absalão começa a fazer amizade com um, atender o outro, começa a ficar simpático, para poder destruir o reinado do seu pai, para ele tomar o reinado do seu pai. Começa a dar conselhos. E tem pessoas que são assim, são simpáticas com os outros de fora e são antipáticos dentro de casa. As pessoas não querem ver, meu pai chegou, estava tão bom, meu filho chegou, estava tão legal, estava curtindo tanto. A casa tem que ser um local de amor, amém? A casa tem que ser um local que você esteja no trabalho ou na faculdade, você esteja louco para voltar, para se sentir aconchegado, para se sentir amado, para amar, para beijar, para abraçar, para falar, estou na minha casa, graças a Deus eu cheguei em casa. Que bom que eu cheguei na minha casinha, que bom que eu vou ver meu filho, que bom que eu vou ver meu marido, que bom que eu vou ver minha esposa, glória a Deus. E nós não temos visto. Temos visto sentimentos contrários. Ai, que bom que eu não estou em casa, que bom que eu estou fazendo isso. Não pode ser assim, irmãos. Meus amados, ali houve uma batalha do exército de Davi com o exército de Absalão. E o Davi tinha dado ordem para os seus homens para não ferirem Absalão. Mas a palavra nos retrata, lá no capítulo 18, que durante a batalha, o Absalão, ele tinha os cabelos longos, ele fica preso, seus cabelos ficam presos na árvore. E vem o Joabe, general, e transpassa 3 dardos no seu coração. E ainda vem mais alguns jovens, se eu não me engano são 10 jovens, que acabam de matar Absalão. Mais uma tragédia, mais um filho perdido, por causa daquela primeira negligência, e também por causa da sua omissão familiar. Por isso eu digo, dialogue, converse, para que não venham consequências em cima de consequências. E Davi, ao saber da notícia de Absalão, ele chora. A Bíblia diz que ele começou a chorar andando. E ele fala: Absalão, quem me dera morrer por ti, meu filho. Aí, a dor profunda, mais um filho perdido por causa da sua negligência e da sua omissão. Por causa de uma negligência, muitas consequências. Por causa da falta de diálogo, muitas consequências. E lá no capítulo 19, versículo 1 e 2, diz que o exército de Davi tinha vencido o exército de Absalão. E aquela vitória que deveria ser comemorada, praticamente não se houve comemoração. Porque houve uma tragédia, morreu mais um filho. Meus amados, quantas vezes temos visto histórias parecidas com a de Davi, que por causa da negligência ou por causa da omissão acontecem tragédias, por causa da falta de perdão, por causa da falta de diálogo, porque marido ou esposa se dedicam tanto, como Davi se dedicava tanto como rei, mas esqueceu o principal, que era a sua família. É necessário que quando houver algum desentendimento, irmão, na sua casa, na sua família, nas pessoas ou com as pessoas que você ama, que pode até não ser um familiar seu, exista um diálogo. Não permita que o rancor prevaleça. Corte logo o mal pela raiz. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Talvez você passou, irmão, irmã, não olhe para mim agora, por alguma injustiça.
Talvez você, como mulher, como homem, foi humilhado, ou como filho, deixaram de acreditar em você. Talvez houve traição. Talvez houve uma calúnia a seu respeito. Seus pais talvez lhe rejeitaram. Talvez você até cometeu um erro, mas as pessoas da sua família não lhe entenderam, não perdoaram, não houve uma conversa. Diferente da história do filho pródigo, que o filho saiu de casa e quando voltou seu pai estava de braços abertos. Você não pode ficar com esse ressentimento no seu coração, meu irmão, minha irmã. Você não pode ficar com essa dor amargurando no seu peito de algo que aconteceu outro dia, ou no passado muito longe, ou muito perto. Você precisa expressar. Deus está permitindo que você se quebrante agora. E não fique pensando, imaginando o dia da sua vingança. Que você não fique desejando mal para ninguém que lhe fez mal. Mas é necessário, homens e mulheres de Deus, segundo o coração de Deus, o diálogo. Você não pode se omitir. Você não pode deixar guardado rancor, mágoa, por dias, por meses, por anos, porque isso contamina. Isso é muito pior às vezes do que um câncer, que vai ampliando, que vai multiplicando, que vai se enraizando. É o momento de conversar, é o momento de perdoar, é o momento de liberar o perdão, é o momento de você dizer: fulano, fulana, eu não entendi porque você fez isso comigo, eu não consigo entender porque você tem tanta raiva de mim, eu não consigo entender porque naquele dia você me humilhou, ou eu não consigo entender porque você falou mal de mim, porque você mentiu a meu respeito. Eu não consigo entender, fulano, eu até errei, mas por que você guardou por tanto tempo? Por que não veio logo a mim? Porque deixou a raiva, o ódio, o rancor acumulado. Ai, Espírito Santo de Deus, toma agora, Senhor, esse povo. Oh Deus, somos tua família, meu Senhor. Oh Espírito Santo, nos envolve agora. Essas pessoas que estão aqui, meu Pai, amarguradas, com raiva, de pessoas até que elas amam, que até tem vontade de dar um beijo, tem vontade de abraçar, mas fala: eu não vou abraçar, eu não vou beijar, porque essa pessoa me feriu, porque essa pessoa me magoou. Você tem que fazer a sua parte, irmãos. Você tem que fazer a sua parte. Se a outra pessoa não quiser te abraçar, não quiser, problema dela. Mas você, como tem o amor de Cristo na sua vida, e você que vela pela sua família, Deus está te dando a oportunidade hoje. Se sua família não estiver aqui, em um outro momento, através da oração, você ir até a ela e pedir perdão, ou você ir até ela e perdoar, e procurar saber por que essa pessoa agiu assim, daquela maneira. O Espírito Santo está parando aqui. Está aqui. Coloca a mão no seu coração. Deixe o Espírito Santo ministrar. Eu queria que você cantasse agora, por favor. Só o Marcão. Espírito Santo, sopra neste. Espírito Santo, sopra neste lugar. Tira, Senhor, a amargura, tira a dor, tira o ódio, tira o rancor, tira a tristeza, Senhor, tira a opressão. Oh Espírito Santo, quantos aqui foram talvez pais omissos? Quantos dos filhos já cresceram e já perderam a oportunidade
de ver sua apresentação na escola, no futebol, no balé? Quantos perderam a oportunidade de brincar e não tem como voltar mais atrás? Quantos perderam a oportunidade de elogiar os seus filhos, falar que coisinha linda, como isso é bacana? Quantos aqui fizeram o contrário, disseram está muito feio, você não tem dom para isso? Quantos aqui, talvez no momento de sair para passear, para tomar um sorvete, para ir no shopping, preferiram ir para o trabalho, preferiram assistir o seu jogo, preferiram fazer o que ele queria, e deixou o seu filho, ainda criança, triste, brincando sozinho, ou foi procurar o vizinho que deu mais atenção? Quantos aqui poderiam voltar atrás, se dedicar mais à sua esposa, respeitar mais a sua esposa, o seu esposo? Quantos aqui poderiam pedir perdão ao seu pai porque erraram tanto na vida? Quantos aqui poderiam pedir tanto perdão aos seus filhos porque foram duros, foram grosseiros e não transmitiram amor? Quantos aqui deixaram de dialogar e porque não dialogaram deixaram acumular a raiva, o rancor, a tristeza? E talvez aqui muitas pessoas sejam fruto do relacionamento ruim dos seus pais, de briga, lar de contenda, lar de indiferença, lar de omissão, lar de negligência. Senhor, restaura, Senhor, as famílias, restaura a casa, restaura os relacionamentos, Senhor. Oh, Espírito Santo, toma os nossos corações. Oh, Senhor, que as pessoas possam expressar com choro, com lágrimas, suas dores, seus sentimentos, mas não simplesmente para descarregar a sua raiva, mas sim para demonstrar o sentimento de amor, normalizar as intimidades, voltar à confiança, voltar ao relacionamento. Oh, Senhor, oh, Senhor, existem relacionamentos talvez que parecem como um vale de ossos secos, parece que não tem como voltar a ser como era, a ter vida. Mas o Senhor diz para você nesta manhã: profetiza, filho, profetiza, filha, vai voltar a ser como era antes. Ressuscita, que virem nervos, que virem músculos, que virem carne. Ressuscita ossos, ressuscita relacionamentos. Você precisa voltar a dar aquele abraço das pessoas que você ama, aquele beijo que você quer dar, aquele abraço que você dá, mas o orgulho não deixa, a raiva não deixa. Esse é o momento. E você tem a oportunidade ainda agora de abraçar seu familiar e pedir perdão, e de beijar e de abraçar agora. Você tem um momento de restaurar agora. Não seja omisso, não seja negligente. Aproveite essa oportunidade agora. O rancor não pode fazer com que um bom relacionamento permaneça. A raiva, o ódio. Oh, Espírito Santo, começa a trabalhar nas famílias esta manhã. Oh, Espírito Santo, nós somos a tua família, Deus. Oh, Senhor, Espírito
quero fazer algo aqui. Pastora Cristina, venha cá, por favor. Pastor Tércio, por favor, para minha esquerda aqui. Pastor Edgar e Cristina, os dois aqui na frente, por favor. Espírito Santo, sopra neste lugar. Amados, somos a família de Deus, amém? Quem comanda essa igreja é o Espírito Santo, amém? Mas cada igreja tem aqueles que Deus determina como anjos da igreja. Nós vamos ficar aqui como intercessores, eu, o pastor Tércio e aqui a pastora Cristina. E a Cris e o Edgar, seus pastores, vão representar como pais. E você como filho, você vai sair do seu lugar, se você quiser. Vai dar um abraço, ou um abraço e um beijo, ou só o beijo, ou pelo menos tocar, falar eu te amo, e aquilo que você sentiu no seu coração.